Então agora vamos a outro tema. Eu sempre disse a vocês que eu tentei caminhar nessa vida pela contramão, sabe? A grande maioria das minhas ações eram totalmente pela contramão, sabe? Por exemplo, quando eu fui para a Universidade de Brasília, meu pai e minha mãe tinham condições de pagar um lugar para eu ficar em Brasília. Mas eu trabalhei durante 4 anos para me manter em Brasília sob as minhas expensas, sabe? E depois do primeiro ano na universidade, eu pedi para morar no CO da universidade, ou seja, no Centro Olímpico da universidade, que era para estudantes que não tinham condições de não tinham condições de morar em apartamentos caros de Brasília. E aí a assistente social fez a entrevista comigo e ela me perguntou: Francisco, pelo que me consta aqui, na inscrição do vestibular, a condição de sua família é uma condição boa e não tem sentido de você morar no Centro Olímpico da universidade. Aí eu disse: oh, minha senhora, me responda uma coisa. Quer dizer, se minha família é rica, mas a senhora acredita que eu posso ter decidido por uma vida de simplicidade? A senhora acha possível isso? Ela disse: eu acredito, mas eu quero lhe dizer que isso é muito estranho e esse é o primeiro caso da Universidade de Brasília. Eu digo: pois é, eu estou aqui porque trabalhei, fiz, porque aquilo, meu pai tem condições disso, daquilo, mas desde a inscrição do vestibular, a passagem para estar aqui, tudo foi eu mesmo que fiz com o meu próprio dinheiro. Não sei porquê, me sinto muito bem assim, porque acredito que eu vou tomar um caminho muito inortodoxo e que exige absoluta liberdade. E, portanto, me conceda morar na universidade, porque eu realmente, eu, eu quero morar lá. Não importa o que meus pais querem, agora eu já tenho 18 anos e eu decidi por essa vida assim. Então a senhora vai perceber, a senhora vai me conhecer e vai ver que eu não funciono aqui de forma semelhante aos estudantes ricos da universidade. Meu pai tinha condições. Então, desde o início até hoje, que a minha vida é estranhíssima. E a coisa mais importante é a minha liberdade para tomar caminhos, sabe, que antes não foram trilhados por ninguém. Por isso que de vez em quando elogio Alexandre de Graham, é por causa disso, que ele disse que todos os dias entrava na mata e nunca seguia por trilhas. Ele ia na mata por caminhos novos, trilhas abertas por ele. E essa era a razão de ele ter descoberto tanta coisa na vida. É que ele tinha ânsias de descobrir novas coisas e queria ir por caminhos que nunca foram trilhados. Eu acho que Rubens me conheceu assim, bem no início, e sabe que essa, né, Rubens? Eu não estou falando teoria, estou falando da prática das coisas, não é verdade? Desde que eu E te conheço. pronto. Então, olha, era assim. Então, suponha, sair da Universidade de Brasília. Eu saí da Universidade de Brasília, faltando 3 meses para terminar, mas minha mãe deu uma bronquinha, meu pai também, mas ninguém podia dar nada, porque foi eu mesmo que queria sair da universidade. A única pergunta que minha mãe fez foi essa: mas meu filho, a coisa que você mais procurava na vida era o que você fazia na universidade. E agora não quer mais, eu disse não. Eu parece que estava adivinhando que Deus tocaria meu coração por um caminho diferente.
e eu teria que ser totalmente responsável pelo meu caminho. Aí pronto, ficou calado e me deixou viver. Então eu saí da UNB para morar numa casinha de taipa no Mosqueiro. Uma casa de taipa bem pequenininha. Ó, e José alcançou a casa de taipa. Ainda ficou lá alguns meses, não foi? Até aí, né? Uma casinha de taipa que tinha uma sala na frente, tinha um quartinho, um corredor, uma cozinha e no fundo tinha uma coberturazinha assim com um fogão de lenha. E eu tinha saído de lá, da Universidade de Brasília, vivendo com os doutores. E de repente um caminho tão estranho como esse. Ninguém podia falar nada. Sabe por quê? Porque nunca, para tomar essa decisão, eu deixei que minha família fizesse o sacrifício de financiar essa vida. Eles não concordavam, sabe? Até na última hora, quando minha mãe quis dividir as coisas, ela foi para o cartório e eu fui também para assinar. Mas eu disse, a minha parte eu não quero. Por quê, meu filho? Não era de seu pai e de sua mãe, era de meu pai e de minha mãe. E a senhora vai ter o direito de, no último momento, dar o que é seu a quem a senhora quiser. E eu tenho todo o direito também de dizer que eu não quero herança. Não quero, não. A senhora dê a quem quiser. Aí a minha parte, ela deu a uma instituição. Ela disse, eu vou dar a sua. Eu digo, a minha a senhora não admira. Qual é a instituição que a senhora admirou a vida toda? Ela disse, o SAMI. Então dê ao SAMI. Mas eu não quero. Vocês vejam quantas coisas assim, totalmente inortodoxas, estranhas, desconhecidas, sabe? Então eu fui preparado para isso, para tomar decisões assim, ó. Eu estava à beira de oficializar uma profissão. Aí saí da Universidade de Brasília. Não existia universidade de terapia holística. Pronto. Eu digo a vocês, não vou dizer isso a vocês agora por orgulho, nem por nada não. Eu inventei essa profissão. Entendeu? Os primeiros livros de florais de Bach e tal, foi eu que traduzi com Caribé na Bahia. A gente estudava os livros de florais de Bach no original, em inglês. Não tinha nada traduzido para o Brasil. 15, 16 anos depois, se criou o Conselho Federal de Terapia e até hoje eu não sei como é que o Conselho Federal de Terapia sabia que eu existia nesse estado. Mas o fato é que eles mandaram me chamar e eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, sabe o que era? Era para me dar o CRT, sabe? Do Conselho Federal de Terapia. Me deram o título de terapeuta e eu já tinha esses anos inteiros vivido, sabe como? Como um charlatão. Olha que negócio interessante. Eu era um charlatão, não é? Porque tudo que eu fazia foi eu mesmo que estudei. Não tinha ninguém para me ensinar, eu tratei de procurar um jeito de estudar e aprender. E aprendi e comecei. Quando eu menos espero hoje, é terapeuta por tudo quanto é canto. Se vocês olharem o número do meu CRT, é tão pequenininho. Sabe? Porque foram eles que me deram. Foram eles que mandaram me chamar e para outorgar isto, em reconhecimento pela minha valentia de ter desbravado esse caminho e a vida inteira. O Conselho de Psicanálise, o Conselho de Psicologia, o Conselho de Medicina, tudo em cima de mim assim. Nós vamos lhe processar, nós vamos lhe processar, nós vamos lhe processar. Por quê? Porque eu estava total e absolutamente ilegal. Agora pense se eu achava aquilo ilegal. Eu não achava aquilo ilegal. Eu sabia que eu tinha de desbravar um terreno. A criatura, com a formação que eu tinha, fazer uma faculdade de psicologia em Aracaju, era uma brincadeira.
Não era nada de sacrifício. Mas eu dizia a todo mundo, eu não quero. Sabe por quê? Eu quero trilhar um caminho diferente. Eu sei que vou descobrir umas coisas estranhas. E venho por aí afora decidindo coisas muito estranhas. Ser chamado de charlatão, eu fui muitíssimas vezes. Nunca liguei para isso. Porque eu sabia que não era isso. Entendeu? Eu sabia que eu estava descobrindo uma coisa nova. Hoje, ninguém nem sabe disso, sabe? Ninguém nem sabe disso. O povo nem sabe que eu faço parte de um grupo muito pequenininho que desbravou uma mata virgem no Brasil. E eu posso dizer a vocês que vivi esses anos todos e esses conselhos todos me ameaçaram a vida toda, mas nenhum nunca fez nada. E eu não sei por que hoje de noite eu estou com vontade de falar a vocês isso. Porque, primeiro, para responder a um questionamento de Alexandra, numa carta que ela me fez, entendeu? E, como é que se chama? E depois para dizer a vocês mesmos, que hoje eu estou totalmente legalizado, porque me legalizaram, mas eu não busquei legalização não. Sabe? Eu tinha um amigo em Aracaju, que eu digo a vocês, olha, o maior matemático que o Brasil já produziu foi o professor Genário. O professor Genário era a maior sumidade do Brasil em matemática. Era um homem que, vou falar coisas assim que talvez vocês julguem inútil o que eu estou dizendo, mas não é. O professor Genário era um professor, para um indivíduo, por exemplo, fazer um doutoramento em matemática, era uma coisa complicadíssima. Existia uma fila de grandes homens querendo fazer doutoramento, não conseguia. Sabe por quê? Porque não se tinham questão em aberto de matemática. Ou seja, não existia um assunto desconhecido dentro da matemática. Sabe qual era o papel de Genário em Aracaju? Fornecer para a Universidade de São Paulo grandes descobertas na matemática para servir de tema para as teses de doutoramento. Quer saber de uma coisa? Esse homem não era formado em matemática. E esse homem foi chamado. A mesma coisa que aconteceu com o professor Genário, aconteceu comigo. Sabe o que aqui aconteceu? Uma das faculdades de matemática famosas no Brasil era em Pernambuco. A universidade chamou ele para ensinar lá sem diploma nenhum. Repare, que coisa linda. Eu acho isso uma coisa lindíssima, olha. Uma pessoa ser convidado a ensinar numa universidade sem ser formado. Mas o homem era autoridade. Eu não estou ainda, só não estou enganado com essas autoridades que eu estou vendo aqui na tela. Você sabe o que é o notório saber, né? Não sabe, Rubens? É aquele saber que a pessoa já nasce assim, com aquela vocação e que impõe respeito, viu? E que a lei dos homens não tem autoridade para proibir essas almas de nada. Assim era o professor Genário. Lá ensinando na Universidade de Pernambuco, deram um jeito lá para enquanto ele ensinava na universidade, deram o diploma a ele. Quer dizer, uma coisa totalmente ilegal. Um ilegal que nunca ninguém questionou. Porque isso não é ilegalidade, isso é mérito. É mérito. Não tem legalidade nenhuma, não. Arranjaram lá os doutores todos, os grandes, sabe, da Universidade de Pernambuco, que o setor de matemática lá era dominado por indianos. Grandes indianos que ensinavam lá. Verdadeiras sumidades em matemática. Estavam na Universidade de Pernambuco. Estes homens reconheceram que ali estava um gênio, sabe, e deram a ele esse título de formado em matemática, e não era. Vocês entenderam? Então,
esse exemplo não é só com Genário, não. Muita gente no mundo, sabe? Muita gente, não é pouca, não. Muita gente no mundo trilhou um caminho assim, ó, totalmente fora do comum. Então eu estou acostumado na minha vida a isso. Por exemplo, agora eu vou responder para a Alexandra. Está me escutando? Tá. Agora eu vou responder para a Alexandra. Lá um dia, caiu na minha mente que no futuro não haverá direito autoral. Porque, em verdade, o conhecimento não é propriedade de ser humano nenhum. De ser humano nenhum. O conhecimento está numa zona chamada as dores, onde estão lá o repositório de todos os conceitos, de todas as sabedorias, de tudo está lá. E o mais que nós fazemos, sabe o que é? É acessar esse conhecimento, acessar a essa zona. Então, quando eu acesso esse conhecimento das nures, eu estou acessando algo que é universal. Sabe? Algo universal. Então, eu não posso me julgar proprietário de nada. Durante esses anos inteiros, eu falei aqui de temas às pessoas, sabe? Eu desbravei matas virgens assim, ó, que hoje eu vejo as pessoas pedindo, sabe? O que eu falei, o que eu descobri, você entendeu? O que eu acessei. E eu acho lindo de ver que essas pessoas foram seguindo os meus passos. E eu estou infeliz por isso. Não estou de jeito nenhum. Porque eu sei que é assim. E ninguém pode se arvorar de ser dono de alguma coisa. O ator universal, o autor universal é único, é Deus. E nós somos apenas uma ferramenta e nada mais, por onde esse conhecimento passa. Eu talvez esteja ferindo a Rubens, ferindo a Cássia. Não, estou não. Não, eu digo porque vocês estão, né? A Paulo, a Marco, a Silvana, a doutora Silvana que desapareceu da tela, sabe? Chegue mais para cá, mulher. Então, ó, eu posso estar ferindo esse povo todinho. É doutor Pupega que tem ali, ó, sabe? Eu posso estar ferindo, sabe? Mas eu tenho que dizer que o último livro da instituição que foi publicado, na primeira edição chilena, está lá, direito autoral, proibido a repetição de qualquer parte do conteúdo deste livro e tal e tal. Aí eu fiz a segunda edição no Brasil, pela nossa instituição. Eu tenho a autoridade que me foi dada porque eu sou o Gnanadatta. E o Gnanadatta tem direito de decidir. Na sua jurisdição, ele tem direito de decidir qualquer coisa. Aí eu botei no livro, no prefácio do livro, que seria motivo de grande alegria se alguém pegasse partes daquele livro e se utilizasse para isso, para isso, para isso, para aquilo. Está lá. Entendeu? Está lá. Estremeceu a instituição toda ao ver isso. Sabe? A instituição toda estremeceu. Porque eu botei isso, mas ninguém reclamou. Por quê? Porque eu tenho autoridade para falar, me deram essa autoridade, e um Gnanadatta não pode interferir na jurisdição do outro. Então eu posso tomar uma decisão dessa, que é tida por eles como loucura, e que na verdade, para mim, é uma coisa que estará ajustada ao que eu conheço. Então nisso vai tudo, sabe? Eu fico muito feliz de hoje na internet, muitos artigos da internet não são assinados, sabe? As pessoas colocam coisas lindíssimas na internet e as pessoas, eu já vejo essa marca aí na internet, ó, as pessoas desinteressadas de aparecerem como autores,
Imagine que tortura não deve ter passado o nosso irmão Rubens quando disse, olha, os seus artigos vão ter que perder a sua assinatura. Que tal? Que tal, Rubens? Isso é uma tortura, não é não, Rubens? Porque no site dele estava lá, Rubens Tulce, que Rubens Tulce, que Rubens Tulce. E aí eu, uma tossida só, acabei com tudo isso. Aí ele passou uns 2 dias pensando. E hoje eu tenho certeza que ele assimila isso. Essa semana eu telefonei aqui, e disse, Rubens, tire o eu de um artigo que trata sobre o projeto Reviver. Tire o eu para as pessoas não identificarem Rubens, mas identificarem a instituição toda, e não Rubens, aqui mesmo, né, numa reunião como essa. Eu pedi a ele aqui, não foi isso, Rubens? Fale, homem. Peraí. Foi isso, foi e já está feito, né, Francisco? Foi e já está feito. Por que isso, irmãos? Olha, o Saba, a arquitetura do Saba, foi feito por um programa que estará aí na internet, um programa de arquitetura, cujo autor não quis se identificar. É um programa que é uma coisa incrível. Qualquer uma pessoa de vocês pega o programa e hoje não paguem mais planta de casa, não. Porque o programa orienta tudo. E depois, se você botar uma foto sua lá dentro, você sai caminhando pelos corredores do que você criou. Coisa linda. E o autor desse programa está lá, ó, dizendo, podem usar. Ó. Entendeu? Pode usar. Pode usar. Quer dizer, repare, que espírito evoluído não deve ser esse dessa pessoa que já está vivendo o futuro, que sabe que aquela inteligência que Deus deu a ele para ele criar uma coisa daquela, que qualquer pessoa de conhecimento elementar pode entrar e funcionar com esse programa. Né? Como? Isso já tem espalhado. Tá? Por aí. E vai. Um programa ali para você cumprir. Pronto. Pronto. São muitas coisas lindas, sabe? Coisas lindas que tem por aí afora, sabe? A gente... O que será, meu Deus, que um homem como por exemplo, Fernando Pessoa, ele tinha vários personagens na qual ele botava um nome. Ele tinha alguns poemas feitos por ele mesmo, Fernando Pessoa, e o resto dos poemas dele, que ele era um homem de uma inteligência tão grande que criou várias escolas de uma vez só. E cada pessoa daquela que escrevia numa escola diferente, ele dava um pseudônimo. Entendeu? Então, só depois da morte dele é que foi se ver que Fernando Pessoa já estava iniciando a nova era. Que ele não tinha a menor vontade de aparecer em nada. Porque os grandes poemas dele eram anônimos, ou seja, com um pseudônimo. Ave Maria, eu criei uma admiração por Fernando Pessoa há 40 e tantos anos atrás por isso. Olha que pessoa interessante. Olha que homem interessante. E quando eu vejo, estamos vivendo agora, nesse momento, isso. Sabe? Isso. Quer dizer, como é que pode uma pessoa ganhar dinheiro com a Bíblia, pelo amor de Deus? Que história de direito autoral é essa que vem desde Jesus até hoje? Sabe? A Canção Nova dizer, totalmente proibido de transcrever qualquer parte dessa Bíblia. Eu transcrevo da Bíblia da Canção Nova e ainda telefono para o Padre Jonas e digo, qual é? Se ligue, meu filho. Você está me proibindo de copiar Jesus? Isso é um absurdo, não tem o menor sentido. E nunca se viu nenhum estrago assim ó, na Bíblia, porque tudo aberto, a vida toda tudo aberto aí. Tudo aberto a Paulos, as irmãs paulinas, sei lá. Agora, quem não tem juízo é que ainda bota na Bíblia direito autoral reservado.
Mas nos nossos 2 livrinhos já está lá bem assim, Direito Autoral Universal. Está lá nos nossos livros. Isso a instituição toda estremece. Mas é preciso que alguém tenha a coragem de materializar o que é novo. Porque o que é novo é isso, minha gente. Por exemplo, um grande filme chamado História de uma Vida. Era um filme que, por causa do desinteresse da Globo Filmes, como é? Globo Filmes, né? Eles não se interessaram mais por esse filme, já tinha muitos anos que eles não editavam esse filme, e esse filme estava esgotado. Eu fui encontrar esse filme numa locadora em São Paulo, que uma médica amiga minha, que eu pedi a ela, Tiziana, o nome dela, que pelo amor de Deus, ela olhasse todas as locadoras de São Paulo e ela encontrou uma fita de vídeo. Eu mudei de vídeo para DVD e hoje nós temos na nossa coleção esse filme. Esse filme pode, eu digo a vocês, que esse filme é o principal filme da nossa coleção. Ninguém encontra mais em canto nenhum, sabe por quê? Ninguém se interessa pelo filme. E o filme é um super filme. E graças a Deus que eu sou, como é o nome daquele pirata conhecido, um inglês, Chroma, não sei o quê, não tem, eu sou esse. Pois é, como? Não é não. É um super pirata. Pois eu sou ele, a encarnação dessa criatura na Terra. Porque se tem uma pessoa que desrespeita as leis, sou eu. Sabe? Eu desrespeito a lei. Agora, desrespeito a lei como? Eu não preciso de juiz para viver. Eu não preciso de promotor para viver. Eu não preciso de delegacia para viver. Então, vivo a vida assim livre. Ai. Se eu vivo com uma certa retidão, é por causa da lei da minha consciência. Eu já passei a lei do externo para o interno. Eu não preciso, para ser reto, de lei alguma. Polícia atrás de mim para eu ser reto. Eu não mato as pessoas, não é com medo de ser preso. Eu não mato porque sei que é uma coisa totalmente equivocada não matar. Mas não é com medo de Angélica, da instituição, me prender. De jeito nenhum. Então eu quero dizer que minha vida é uma coisa nova, sabe? É uma coisa nova. Tão bom que vocês também tivessem coragem. Um dia desse eu estava numa palestra e dizendo bem assim, eu até que gostaria de ser preso como pirata de DVD. Eu queria passar uns 4 anos, eu queria ver como era uma cadeia, uma penitenciária, e vou para lá. Aí a Angélica disse, Deus me livre de lhe ver na penitenciária. Pode deixar que eu vou lutar por defender você de uma tal maneira. E ela até me mostrou, dentro do direito, como me defender da minha pirataria. Eu digo, mas se eu for preso, não vá me defender. Me deixa preso. Me deixa ir preso. Para a Glória, para São Cristóvão, para Nossa Senhora das Dores, para onde for. Mas eu quero ser preso. Porque eu já vi tanta gente presa. Olha, vocês não vão acreditar no que eu vou dizer. Olha, vocês não vão acreditar. Eu já sei, mas eu vou contar. Lá um dia, na minha sala, eu recebi o presidente do Conselho Federal de Medicina. E ele marcou uma consulta, foi para o Evangelho, assistiu o Evangelho. Quando eu menos esperei, estava diante dele. E ele me disse, opa, Francisco, é você que é o Francisco? Ainda disse bem assim, é você que é o Francisco famoso? Eu digo, é. Olha, ninguém no Conselho Federal recebeu tanta queixa sua como eu. Mas eu recebi as queixas, as denúncias e pedi ao Conselho Estadual, a queixa tem que ser consubstanciada. Me diga em que é que ele infringiu o Conselho Federal de Medicina.
o não sei o que lá, ilegal da medicina, o exercício ilegal da medicina. Aí ele me disse, eu perguntei várias vezes a Aracaju, que você não exercia medicina, que você exercia uma medicina ancestral, que não está sob o domínio do Conselho Federal de Medicina. Olha, Francisco, eu vou lhe dizer, você nem acredita. Eu vim a Aracaju para lhe conhecer, porque acho você uma pessoa interessante. A sua coragem. Aí eu disse, olha, que negócio mais interessante. E aí conversamos durante umas 2 horas, e até chorar ele chorou, porque ele é que era uma pessoa muito interessante. Ele era um homem muito interessante. E vim de lá para cá com uma finalidade de me conhecer, porque disse que nunca viu tanta denúncia contra mim. Agora, o interessante, Francisco, denunciavam, mas ninguém nunca conseguiu passar pelo Conselho Federal que desencadeasse aí uma interdição aí, eu não sei o termo que dê, do exercício, porque as práticas que você praticava tinha nada a ver com medicina. Tinha nada a ver com medicina, tinha a ver com outra coisa, que eu não sei bem o que é. Agora, eu só sei que é uma coisa interessante. Eu disse, doutor, eu tenho um irmão que é médico. Sabe o que é que meu irmão me diz de vez em quando? Eu queria lhe fazer uma pergunta. O senhor já encontrou no consultório algum cliente assim, com uma doença muito estranha? Ele disse, eu já. E o que foi que você fez? Aí ele, sorrindo, me disse, eu enrolei. Porque eu não sabia a origem daquilo. Eu enrolei. Eu digo, pois eu tenho um irmão, sabe, que ele é médico. E quando ele encontra um caso estranho, aí ele diz, minha senhora, eu vou lhe mandar para um irmão meu que é macumbeiro. Eu tenho recebido várias pessoas de Milton mandadas por ele. E, na verdade, não é caso para ele. Não é não. Não é caso para ele. É para mim mesmo. Aí depois eu encontro com ele, eu digo, Milton, rapaz, aquela mulher que você me mandou. Ele diz, olha, quando aquela mulher entrou dentro da sala, eu fiquei todo arrepiado. Eu digo, é caso para meu irmão. Olha, me deu um arrepio que você não queira nem saber. E foi a melhor coisa do mundo, foi mandar para você, que você fez eu não sei o quê, e a mulher voltou me agradecendo tanto, e não sei o quê e tal e tal. Olha, meu irmão, manda de vez em quando. Aí agora você imagine que ousadia foi a minha de caminhar esse tempo inteiro da vida, 40 e tantos anos. E agora tem como é que se chama? Cid. Tem o Cid e Rubens, fique aí sabendo, Alexandre também, que foi agora concebido um Cid para doenças espirituais. E o INSS tem obrigação de aposentar esse tipo de doença. Olha, para eu colher esse fruto, hein? Quantos anos eu passei para colher esse fruto? Até publicamos um folhetinho dando o número do CID e tal e tal. Isso é oficial, isso é lei no Congresso, porque tudo isso tem que passar pelo Congresso, pois atualmente tem CID de doenças espirituais. E então, o Código Internacional de Doenças. Quer dizer, olha que vitória. Já tem isso no mundo inteiro. Olha. Agora, no Brasil, a Rebeca, que é a esposa de Ederson, eu perguntei, ô Rebeca, você sabia que tem um CID número tal que fala de doenças espirituais? Ela disse, tem nada. Ela não sabia. Aí eu folheto nela. Aí ela agora já sabe. Ela já sabe. E diz, Francisco, no livrinho do CID, tá lá, rapaz. Como é que pode uma coisa dessa? E ninguém sabe o que é isso ainda. Agora me diga, não é uma coisa que foi obrigada por Deus? Que ninguém sabe quem foi o defensor
da criação desse projeto. E como é que um projeto desse pode passar no Congresso? Passa. Porque tem passado inúmeras coisas que todo mundo é contra no Congresso. Quando eu menos espero, a lei está promulgada. A lei do adolescente e da criança é uma lei que todo mundo era contra. Quando eu menos espero, olha a lei promulgada e sancionada pelo presidente da República. Os juízes do Brasil fizeram um lobby aí para destruir a lei, para acabar com a lei, que aquilo. Não, a lei veio do alto. Então, eles tiveram que se adaptar à lei. E a lei dava uma nova visão da criança e do adolescente. A lei é tão fantástica que o comentário sobre a lei diz isso. Vocês, juízes do Brasil, vocês têm que entender que essas deformidades que nós estamos vendo nas nossas crianças e nos nossos adolescentes, fomos nós mesmos que criamos. Como é que nós criamos a deformação e agora queremos abandonar a essas pessoas? Não, nós vamos aprender a tratar essas pessoas, porque eles estão perdidos, porque fomos nós que botamos eles no caminho da perdição. Quem acredita numa coisa dessa? Mas em verdade, irmãos, é assim. É assim. Aí, ó, Alberto Calheiros é um dos nomes de Fernando Pessoa. Só depois que ele morre é que vai se descobrir que era Fernando Pessoa. Diga. Então, olha, tem muita gente assim, muita gente tido como louco no mundo, graças a Deus. Um homem como Rutherford, sabe, a teoria atômica foi sonhada. Olha que negócio mais interessante. Para ele se impor diante da comunidade científica, deu trabalho de anos, porque ninguém acreditava num sonho. E até hoje ninguém conseguiu acrescentar mais nada. Está lá ela, um sonho. E assim, tanta coisa. Alexandre de Graham Bell se levantava à noite para escrever um sonho que tinha. E vocês nem sabem que quanta coisa que vocês usam na cozinha, em todo lugar, foi criação dele, e ele nunca registrou nada. A família morreu sem ganhar os direitos autorais de 23 mil inventos diferentes. Se você vê o espremedor de batata da cozinha, que bota a batata inteira, o espremedor de alho, o espremedor, o ralador, tudo isso é invenção dele. Ele parece que era um indivíduo que gostava muito de cozinha, que a quantidade de inventos dele para facilitar as mulheres é uma coisa impressionante. Nunca registrou nenhum invento, hein? Deixou tudo correr tudo correr o mundo. Vocês chegam na fazenda e vê o ralador de coco da fazenda. Esse ralador está em todo lugar do estado do Sergipe. É na feira. Gente, que beleza que eu passo na entrada do Ceasa. Tem um homem com a maquininha daquela, ganhando dinheiro e cobra. Um coco seco custa R$1, mas um coco ralado é R$1,50. E vejo que ele está ganhando a vida dele ralando coco. Sabe quem inventou aquele ralador? Foi meu pai. Foi ele, no fundo do quintal, que inventou o ralador de coco. Pronto. E nunca ouvi meu pai falando, quando criança, de que ia registrar no cartório aquilo ali, com direitos reservados e não sei o quê. Ele era prazeando e tinha minha filha. Eu fui em um tal lugar. Quando eu cheguei lá, tinha um homem ralando coco no meu ralador. Que beleza. Nasci da minha família, nem sabia disso. Sabia? O ralador de coco. Então eu venho de uma família, viu, Alexandre? Inventora de ralador de coco. Pelo menos disso. Mas que nunca quis reserva de direitos de forma nenhuma. Então está no meu sangue essa insubordinação às leis, quando eu sei que o que eu estou fazendo é verdadeiro. Eu nem me incomodo de ser preso.
Nunca fui. Mas esse tipo de prisão, eu sempre achei que eu um dia pararia na penitenciária. Por causa dessas coisas. Porque de vez em quando eu sigo uns caminhos assim, eu tenho absoluta certeza que é verdadeiro. Sabe? Mas então eu quero dizer a você, Alexandre, que eu entendi sua pergunta, acho uma pergunta totalmente natural, absolutamente justa, mas espero que você brevemente se torne uma pirata também. Da vida espiritual, viu? Da vida espiritual. Porque essa vida espiritual ortodoxa, isso não serve mais não, mulher. A gente vai ter que criar uma vida nova, e para criar uma vida nova, muita gente não vai acreditar só porque não está nos livros oficiais da vida espiritual um certo procedimento. Mas não importa, sabe? Toda essa perseguição da instituição em torno do meu nome não é por outro motivo. Quer ver? Pergunte a Rubens. Não é. Eu sou tido como um atentado à instituição por causa dessas loucuras, sabe? Uma vez, Alexandre, eu fui para um congresso em Brasília que Rubens estava, e um congresso da nossa instituição. E as pressões foram tão grandes que eu, Rubens e tal, saímos no meio do congresso, porque se tornou inviável a permanência nossa no congresso. E Rubens, que já tinha artes assim meia doidada, me seguiu de volta para Aracaju. Mas é assim mesmo, mulher. Ninguém que está fazendo um caminho novo pode receber o encômio da sociedade, não. Primeiramente é o combate e depois todo mundo vai aprovar. Todo mundo vai elogiar e até se arrepender, porque o que tem de gente arrependida nesse mundo por aquilo que andou falando de mim, e que depois é assim. Eu nunca fiz uma reunião como esta, só fiz agora para responder a você isso, a sua interrogação na carta que você me fez. Então, obrigado por você ter motivado essa reunião de hoje. Eu espero que tenha lhe servido e servido a muita gente, porque não pense você que é só você que acha que eu sou pirata, não. O povo de Aracaju também. O povo de Aracaju também. É porque hoje veio muito pouca gente para a reunião, mas eu queria que hoje tivesse muita, como tinha ontem, na reunião do satsang. Mas está aqui uma meia dúzia de pessoas. Você entendeu? Entendi. Obrigada, Francisco. Tem momentos dentro da instituição, não são só pessoas da instituição. Começa a vir pessoas de fora que nem me conhecem me contar sonho que tiveram comigo. E a tônica desse sonho, a tônica principal, é essas pessoas vendo a fazenda invadida e autoridades vindo me prender. Vocês podem acreditar que isso já tem mais de 30 anos, que uma quantidade imensa de gente tem esse tipo de sonho. Sabe o que é que eu faço? Vou pensar, eu vou meditar e vou ver que agna eu posso fazer para evitar que eu seja preso. Sabe? Ou seja, para neutralizar aquela ilusão. E tem dado certo. Tem épocas que eu mesmo fico amedrontado. Porque é tanta da gente tendo o mesmo sonho. Aí eu já aprendi, os mestres, calma, mude mais sua vida. Aí eu às vezes fico assim, introspectivo, sentado numa cadeira, pensando o dia todo o que fazer para mudar a minha vida e não sei como, porque não tenho mais capacidade para fazer mais mudança do que a que eu fiz. É uma quantidade imensa de coisas que eu sei que eu tenho que mudar e não tenho a energia para mudar. Aí eu tenho que parar, aurir a energia, a Shakti, para operar a mudança, e quando eu menos espero, tudo é neutralizado e para aquela folia de me prender. Entendeu? E o sonho se repete e é assim mesmo como você teve. Todas as pessoas vêm para mim e me contam, e tem época que é assim, 20 e 30.
Aí eu fico assim um pouco incomodado, porque eu sei que aqueles sonhos são reais e está prestes a acontecer aquilo, mas eu sei que eu preciso tomar uma decisão para neutralizar aquela onda, sabe? De eu ser preso por autoridades e de ver a fazenda invadida por seres espirituais horrorosos, destruindo tudo lá, é a coisa mais comum. É possível que aqui dentro, eu não sei se alguém aqui já teve sonho desse já esse. Mas acredito que é possível, aqui mesmo tem gente. Não existe maior que isso. Se a gente quer neutralizar a ação de alguém na nossa vida, a gente não precisa falar com a pessoa não. Mude a vida que a pessoa se afasta.